Olá, internauta. Vamos falar sobre um assunto muito importante. Crimes online, eles têm consequências reais, pois o acesso à internet, ele abriu um mundo de oportunidades para a comunicação. Da mesma forma que todo cidadão tem direito à liberdade de expressão, todos também têm responsabilidades pelo que dizem. Nos últimos tempos, discursos de ódio e preconceito como xenofobia, homofobia, racismo têm sido cada vez mais comuns no ambiente online. A liberdade de expressão, como qualquer forma de liberdade, possui limites. Todos temos direitos de ir e vir, mas isso não nos dá permissão de entrar na casa de alguém sem autorização, pois a violação de domicílio é um crime. Com a liberdade de expressão também é assim. Bom, eu posso então manifestar a minha opinião, mas não posso usar dessa liberdade para ofender a honra de alguém ou propagar discurso de ódio, por exemplo. Ou seja, a liberdade de expressão em si jamais será considerada um crime. A transgressão é o abuso desse direito. Quando se ofende a honra de alguém, quando se atenta contra o processo eleitoral, por exemplo, ou contra a administração da justiça, há algumas condutas que podem configurar crime. Além disso, também pode haver responsabilidade pelos danos causados na esfera civil. Aliás, os crimes mais comuns cometidos nas redes sociais são, por exemplo, a injúria, normalmente se expressa por xingamento e ofensas diretas em relação a uma pessoa. Pode-se aplicar uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. A difamação, que ocorre quando a ofensa for um fato lesivo à reputação de uma pessoa ou marca, como muitas vezes é o caso de uma fofoca, a pena pode ir de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. A calúnia, acusar falsamente de um crime, pode levar uma pena de 6 a 2 anos de detenção e multa. Se essa falsa acusação se transformar em inquérito ou processo contra a vítima, pode correr o crime de denunciação caluniosa, que está no Código Penal, inclusive, e prevê uma reclusão de 2 a 8 anos. A injúria preconceituosa é outro exemplo. Se tiver elementos de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência, configura um crime ainda mais grave, com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Quanto ao racismo, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é um crime que pode levar à reclusão de 1 a 3 anos e multa. Várias dessas condutas são comuns nas redes sociais. Isso pode modificar bastante as penas. Por exemplo, os crimes contra a honra do Código Penal podem ter a pena triplicada se cometido ou divulgados pelas redes sociais. Nos outros casos também se aplica uma pena maior se o crime for cometido pelas redes sociais. A inclusão do Código Penal aconteceu em dezembro de 2019. As ofensas contra a honra são mais comuns do que se imagina. Basta dar uma rápida olhada nas redes sociais por aí para ver o quanto as ofensas contra a honra são comuns. Isso pode ter repercussão tanto como crime, um processo criminal ou na esfera civil. Mas independentemente do desfecho do processo, isso representa um dissabor e muitas vezes algum prejuízo financeiro. Além disso, não se pode ignorar quantas manifestações causam um mal para a sociedade como um todo, e principalmente ao alvo das ofensas. Veja o quanto se vê e se viu de ofensas, por exemplo, agora recentemente a nordestinos, quanto à questão da votação divergente da região sul, sudeste, enfim. Aconteceu nessas eleições que tivemos, aconteceu no passado agora, recente. Aliás, ocorreram várias ofensas que caracterizam xenofobia e até crime de racismo.
como alguns frisam ao sugerir não empregar pessoas nordestinas, por exemplo. Além de ser contra a lei, é um absurdo dizer algo assim. Como muitas dessas condutas que ocorrem em redes sociais ou por aplicativos de mensagens, elas acabam ficando registradas. Com a prova da ofensa ou do abuso na liberdade de expressão, a acusação se torna potencialmente mais eficaz. Só é importante lembrar, que nem sempre basta fazer um boletim de ocorrência. Pois os crimes contra a honra do Código Penal, por exemplo, ao menos em regra, que diz a lei, a vítima ela precisa de um advogado para levar o processo adiante. Mas cuidado com os grupos de WhatsApp. Se você faz parte de um grupo de WhatsApp em que acontece algum desses crimes que eu falei e citei, que induza um incite racismo, por exemplo, mesmo que não concorde ou não tenha se manifestado, você pode ser processado sim. A rigor, uma pessoa só pode responder pelas suas condutas, mas poderá ter muitos incômodos para juntar provas, contratar advogado de defesa, comparecer em audiências, até tudo ser esclarecido. Em caso de ofensa, a quem recorrer, a primeira providência é reunir provas como testemunhas. Se o fato ocorreu em rede social, por exemplo, ou em um aplicativo de mensagem, deve-se salvar a imagem, fazer o famoso print ou imprimir, pode ser suficiente. Mas há casos em que o autor do fato pode apagar a postagem ou a mensagem. Nessa situação, uma alteração, que seria uma alternativa, pode-se fazer então uma ata chamada ata notarial em cartório extrajudicial. Bom, esse documento ele é público e prova que determinado texto, imagem, áudio ou vídeo constava em determinado lugar na data documentada. Mas a quem recorrer você deve se perguntar, não é? Bom, depende de cada caso. Se for uma ofensa em geral, o ideal é procurar um advogado, né? Mas em alguns crimes como injúria preconceituosa, racismo, a ação penal é proposta pelo Ministério Público, sim. Nesses casos, o boletim de ocorrência numa delegacia de polícia já dá início a esse processo. É importante notar que na injúria, por exemplo, preconceituosa, a vítima precisa fazer uma representação no prazo de 6 meses, contados da data da ofensa. Isso equivale a uma autorização para que o processo criminal seja levado adiante. Embora ainda não haja uma maneira totalmente segura e eficaz para se auto-prevenir de ataques nas redes sociais, em geral, elas possuem ferramentas que restringem comentários ou compartilhamento. Mas isso não impede que pessoas dentro da rede de contatos possam praticar algum ilícito. Quando há insistência na conduta, tomar providências judiciais pode eventualmente inibir a ação. Em alguns casos, notificar o autor do fato por meio de advogado também pode servir como um freio. Então, redes sociais, grupos de mensagens não é uma terra sem lei. Quem faz responde por seus atos, independentemente dentro ou fora das redes sociais.